meu nome é Lucas, este é o Diário de Leitura e no vídeo de hoje a gente vai comentar dois contos que a princípio parecem estar muito distantes um do outro, mas que na verdade têm tudo a ver. Falo de Feliz Ano Novo, o conto que dá título a essa coletânea ali de 1975 do grande contista Rubem Fonseca. E antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles, conto que também dá nome a essa coletânea ali do início dos anos 70. Essa é uma coletânea que meio que resume tudo aquilo que a Lígia quis guardar da sua obra anterior e que depois foi proibida a publicação por ela mesma. E assim a sua nova estreia dentro da literatura canônica, no sentido de que é o que nos restou em termos de contos desse período anterior. A nossa escolha para ler esses dois contos parte do fato de que em dezembro, por ocasião do Natal, nós lemos O Peru de Natal do Mário de Andrade. Um conto muito significativo que não só se passa no Natal, mas que se vale desse acontecimento, dessa celebração, desse momento de festa, para pensar como nós, enquanto pessoas que têm problemas, enquanto famílias que passam por diversos percalços, enquanto pessoas que têm uma psicologia intrincada, enfrentamos esses momentos que as convenções nos dizem que são de festa, mas que nem sempre nos causam alegria, descontração, relaxamento, muito pelo contrário. É justamente nessas ocasiões que certas tensões ganham terreno, que certos problemas se apresentam e precisam ser resolvidos. Aí, partindo dessa premissa de que a festa, de que a data celebrativa, ela é um momento chave para a experiência humana, nós vamos para outras duas datas comemorativas. Mais à frente do Natal, o Ano Novo, retratado aqui pelo Rubem Fonseca, e logo em seguida, em fevereiro, o Carnaval de Antes do Baile Verde, da Lígia Fagundes Telles. Eu vou primeiro falar um pouco sobre cada um dos contos, primeiro Antes do Baile Verde e depois Feliz Ano Novo, e em seguida tecer algumas considerações, algumas aproximações que eu acredito que são muito válidas, que são pontos em comum desses dois contos e que vão engrandecer a nossa leitura e compreensão. Em Antes do Baile Verde, nós temos a Tatisa, né, que é essa jovem que está ali se preparando para esse baile em que ela vai toda fantasiada de verde. É preciso dizer que o verde é uma cor muito especial para a Lígia Fagundes Telles. Quem leu os outros contos dessa coletânea deve ter notado que recorrentemente essa cor aparece. E é uma cor que, segundo a Lígia Fagundes Telles disse em uma ocasião, representava muito da sua literatura, porque trazia ao mesmo tempo a vida e a morte num mesmo lance. Porque o verde é o verde da fruta que ainda não está madura, que acabou de nascer, que está se preparando para poder se tornar fruta comida, fruta comestível. E o verde é também o verde daquela fruta que apodrece e depois é coberta de fungos e se torna assim verde, putrefata. O verde, então, é essa cor de limiar. E a escrita da Lígia Fagundes Telles é uma escrita de limiar. Aqui em Venha Ver o Pôr do Sol é dito uma frase que para mim resume muito da estratégia literária da Lígia Fagundes Telles. Ela diz que o bonito não é a cor muito escura da noite, nem a cor muito saturada da manhã, nem do meio-dia tampouco, mas aquela cor do crepúsculo, do momento em que o dia se faz noite, mas ainda não é noite e também já não é mais dia. Pois é, aqui no conto Antes do Baile Verde, nós temos um momento crepuscular. Porque ao mesmo tempo que essa jovem, a Tatisa, está ali se preparando para esse baile verde, um baile de carnaval para o qual ela já está se antecipando há muito tempo, a gente vai descobrindo no correr da conversa dela com a sua empregada, a Lu, uma mulher negra, e isso vai ser importante também para a compreensão do conto, que na verdade existe um moribundo naquela casa, o pai da Tatisa.
E esse pai está à beira da morte, ele já está meio desenganado há muito tempo naquele vai e não vai. E a Tatisa precisa se decidir. Na verdade, ela já se decidiu, mas está ali tentando lidar com a situação. Entre ficar para cuidar desse pai, o que seria esperado dela nessa situação, e assim perder a sua oportunidade tão antecipada de alegria e de festa no carnaval, ou aceitar aquela fatalidade, perceber que ela já não tem mais o que fazer, transgredir as normas sociais, deixar o pai sozinho e finalmente ir gozar a vida, aproveitar o carnaval. Afinal de contas, ela vai sobrevivê-lo e a vida dela precisa continuar. A Lu, que é a empregada, a gente percebe que também vai festejar o carnaval com o seu namorado, o Raimundo, e existe uma expectativa, só lá na frente, dita e confessada pela Tatisa, de que a Lu cumpra esse papel de empregada, renuncie à festa e fique ali cuidando do pai da Tatisa, ainda que não seja dia dela trabalhar, que ela não tenha essa obrigação. Tá. A gente percebe essa tensão vai crescendo, a Lu vai tentando pontuar a seriedade da situação, chamar a Tatisa à consciência, mas a Tatisa resiste e no final a verdade é que elas deixam o moribundo na casa e vão festejar o carnaval. Isso é o enredo do Antes do Baile Verde. E em Feliz Ano Novo, nós temos um outro ambiente, um ambiente já mais explicitamente violento, cruel, bárbaro, diríamos, que é a desse ambiente periférico em que o que a gente vai ver é um bandido, está ali às vésperas do Ano Novo, na pior, na miséria, com dois outros companheiros assim chechelentos, estranhíssimos, de conduta altamente duvidosa, e eles não vão poder gozar a festa, gozar a passagem do final de ano como as outras pessoas vão num Réveillon muito celebrado. Estamos no Rio de Janeiro, aqui, onde o Réveillon é uma festa singular reconhecida no mundo inteiro. E eles recebem propagandas de como a sociedade vai viver aquele momento, uma sociedade na qual eles não estão inseridos, porque o momento deles será muito diferente. E eles estão revoltados com aquilo, eles estão revoltados com aquela situação. Por fim, decidem que não vão comer a farofa e o frango assado das macumbas, como eles dizem, dos feitiços deixados nas encruzilhadas na passagem do ano. Porque eles aceitam inclusive isso, mas não. Nesse ano vai ser diferente. Eles vão pegar ali uns apetrechos que foram deixados com eles, apetrechos que permitem o assalto, que permitem a violência, e vão assaltar um apartamento de granfino aí, onde muita gente vai estar festejando. Eles vão conseguir comida, vão conseguir festa e vão conseguir vários pertences que depois vão ser vendidos e vão proporcionar ali dinheiro para eles terem uma situação melhor naqueles dias. E é tudo dito com muita crueza, chocante como o diálogo deles se estabelece, e mais chocante ainda é quando eles finalmente entram nessa festa de Réveillon, interrompem completamente, a festa tinha 25 pessoas, e cometem atos bárbaros, violentíssimos, cruéis, desumanos, e assim, que nos deixam muito chocados. No final, conseguem concluir o seu assalto, voltam para aquele muquifo de onde eles vieram e continuam a vida. Aquela foi uma noite bem sucedida ao modo deles. Ok. Feitas assim, né, as exposições dos dois enredos, o que a gente pode estabelecer de comum entre eles, além do fato de que este é um momento de festa, tanto num quanto no outro conto? Eu acredito que os dois contos trazem essa ambiguidade da festa. A festa que traz à tona o lado bom e o lado mal da sociedade e do ser humano, e uma urgência de você alcançar uma solução, ainda que provisória, para os fins daquela festa entre o bem e o mal. A festa
ela meio que catalisa esse bem e o mal que estão presentes na sociedade e impõe uma escolha, ainda que seja pontual e para o único fim daquela festa. E ambas as narrativas também trazem à tona o que emerge na festa entre diferenças sociais. A gente tem alguém que é mais rico, que detém uma situação superior, e alguém que é mais pobre. E essa desigualdade social e esse contraste, ele também clama por uma solução para os fins daquela festa. É como se na festa houvesse uma urgência que não existe nos outros momentos da vida em sociedade. Aqui em Antes do Baile Verde, nós temos o bem e o mal sob a figura do bem, a festa, o gozo, a alegria do carnaval, por si sós não condenáveis, enfim, compreensíveis, por que não? E o dever moral, a morte que lança a sua sombra e, mediante as regras da sociedade, o dever filial, sobretudo, exige uma conduta de restrição, de reserva, uma conduta que é a negação da própria festa. E nós temos também esse elemento muito particular aqui em Antes do Baile Verde, do contraste social. Por quê? Porque em outro momento, se estivéssemos nós ali em meados do século XIX, a gente sabe muito bem como a situação entre a Tatisa e a Lu se resolveria. Esse dever filial para com o próprio pai, para uma questão eminentemente pessoal, esse sacrifício que agora é exigido da Tatisa, muito facilmente seria transferido para a Lu, a empregada negra. Naquele momento, em meados do século XIX, provavelmente seria uma mulher escravizada. E, portanto, a Tatisa poderia gozar a vida, viver a sua festa, enquanto aquela porção sombria, enquanto aquela porção desafiadora e custosa da vida humana era destinada única e exclusivamente a quem já estava numa esfera social inferior, no caso a Lu. E a Tatisa guarda um resquício dessa dinâmica, na expectativa que ela vai confessando paulatinamente de que a Lu quebre o galho dela, fique naquele dia cuidando do seu pai para que ela possa festejar sem dor na consciência. Afinal, o baile da Tatisa é só naquela noite, a Lu pode curtir nos outros dias, é só um momento. Mas a verdade é que a Lu já progrediu socialmente, ela já não é mais uma mulher escravizada. Ela ainda está numa situação de dependência, ela é uma empregada, mas ela já tem alguns direitos. E ela, nesse momento, até por questões pessoais dela, com o seu namorado, ela também tem uma vida pessoal, ela quer fazer valer esses direitos e definitivamente o faz, e não fica ali no lugar da Tatisa. Ao mesmo tempo que funciona como recordação moral, como se fosse um coro no teatro grego, dizendo: olha, Tatisa, a situação é brava, esse homem pode morrer, ele está à beira da morte, seria melhor você ficar aqui. Mas a Tatisa está tão envolta no seu processo de negação e na sua vontade de ir à festa que ela vai mesmo assim. Então, temos o contraste do bem e do mal, contraste entre classes sociais, que tenta se resolver nesse momento. No caso, o mal da morte não prevalece, afinal, a festa vai ser vivida. Mas a punição por isso, a dor moral, o remorso, a culpa, essa provavelmente continuará existindo sob a forma de sombra, a impedir o pleno gozo da festa. Entre as classes sociais existe um atrito, mas a Lu consegue se impor, afinal já não vivemos mais os tempos da escravidão, e a Tatisa, se vai deixar o seu pai ali sozinho, vai precisar lidar com a culpa disso. Não vai ter alguém para aliviar isso para ela. Já em Feliz Ano Novo, nós temos a diferença social, a diferença entre o bem e o mal, muito mais marcada. A escrita do Rubem Fonseca
ela é uma escrita chamada brutalista, que ela procura justamente nos fazer imergir no contexto de violência no qual essas pessoas estão inseridas, no contexto de brutalidade total. Nós não estamos aqui justificando os crimes, procurando dizer que essas pessoas não são culpadas, mas estamos sim vendo que o ambiente do qual elas vêm, frente ao qual, óbvio, elas poderiam dar outras respostas, mas é um ambiente também muito desafiador. Esse ambiente é brutal, esse ambiente é asqueroso, é nojento, e a gente quer estar longe dele. E por querermos estar longe dele, essas pessoas que estão nele também ficam longe, e uma hora esse preço acaba sendo pago. O preço desse alijamento. O bem aqui não é um bem puro também. A gente tem essas pessoas, os granfinos, festejando o Réveillon segundo uma série de convenções sociais, segundo uma série de aparências também que são muito falsas e que encobrem vários vícios, vários problemas sociais. E aí eu não falo nem só da diferença social propriamente dita, mas problemas ali no próprio dinâmica interpessoal das pessoas ricas, problemas morais. Mas temos essa aparência de bem, esse brilho, né, que esconde essa camada obscura. Temos, do outro lado, os pobres, os bandidos, que vivem nessa miséria e que são cruéis, são brutalizados e que vão cobrar o seu preço, né? Existe um conto do Rubem também muito famoso chamado O Cobrador, que expõe melhor essa questão que eles têm de que há uma dívida a ser paga e eles vão lá cobrar. Então, existe esse contraste entre o bem, que também não é tão bem, e o mal, que se manifesta sob a forma da violência e da crueldade, e que, ao mesmo tempo, nos recorda do bem que não foi feito, ou seja, daquele olhar, daquele cuidado que não foi devotado àquela situação que já vem se prolongando nos subterrâneos da sociedade. Então, é um bem e o mal aqui mais mesclados, né, mais nuançados. E a gente tem a evidente diferença de classe social. Quanto ali aquelas 25 pessoas vivem luxuosamente, né, vai haver comida ali para um batalhão, eles dizem em determinado momento algo parecido. Os outros ali estão num ambiente horroroso, o banheiro fede, não pode nem ser usado de tão abjeto que ele é. Eles estão se sujeitando, inclusive, a comer a farofa e o frango assado dos despachos de encruzilhada que eles vão encontrar no outro dia. Tamanha é a necessidade, a carestia pela qual eles passam. É chocante essa imagem, né? Eles superam o medo do feitiço, do sobrenatural, esse tabu em torno desses despachos, para poder ir ao objeto mesmo e matar a fome, a coisa mais elementar. Eles conseguem resolver essa diferença momentaneamente, mas é óbvio que é uma solução insustentável e abjeta, que envolve a morte, o assassinato, sangue, crueldade e a própria desumanização e agravamento de sua brutalidade. Ou seja, mais uma vez nós vemos, tanto num conto quanto no outro, tensões já existentes, não é nada novo, os conflitos já existentes, as diferenças sociais, os conflitos morais e éticos, o bem e o mal, a morte e a vida, né? Eu falei bem e mal, mas na verdade é conflito entre morte e vida. Eles existem e a festa, o Ano Novo e o Carnaval, impõem um senso de urgência. E essas pessoas que estão na festa ou que querem também festejar precisam resolver esses problemas. Elas não podem deixar para depois. Depois já não é mais festa. A festa exige uma solução imediata. É isso, pessoal. Espero que tenha trazido um ponto de luz aí, um acréscimo à interpretação que vocês podem fazer desses dois contos, que também são passíveis de várias outras leituras. Se gostaram, deem um like, deixem nos comentários o que acharam dessas leituras.
se inscrevam no canal e até mais.